Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui num formato um pouco diferente. A gente quer fazer num formato espécie de podcast, né? E para inaugurar esse novo formato, eu tô aqui com meu amigo e cliente, Dr. José Carlos, que vai contar um pouco da história dele com a energia solar. Antes disso, queria explicar para vocês onde a gente está. Nós estamos no estado do Tocantins, na cidade, né, na região do município de Arraias. E Paraná. De Paraná. Na verdade, a fazenda só é de O Paraná, né? município é Paraná, mas eu moro em Arraias, né? Isso, é. Então, na verdade, assim, a gente é acostumado a fazer vários projetos aqui em Arraias. E a gente passa pelo lado de Arraias, mas a fazenda, na verdade, ele acabou de me informar que está no município de Paraná, tá? Mas é isso aí. Meu amigo, o que o senhor tem a contar pra gente aí dessa história com a energia solar? Onde o senhor começou? Como que foi? Qual que era a necessidade da energia solar? Essa região aqui do sudeste do Tocantins e nordeste goiano é uma região que sempre foi chamada do corredor da pobreza. Então aqui os melhoramentos vieram muito lentamente. Energia elétrica principalmente. Apesar de Arraias ser uma das primeiras cidades do norte do Brasil que teve energia elétrica. Tinha uma pequena geração, usina em Arraias há muitos e muitos anos. Hoje é aniversário de Arraias. Arraias completa 282 anos de emancipação, dia 1º de agosto. Mas há mais ou menos uns 15 anos atrás, por falta de energia, motor, barulho de motor e tal, pensamos em energia solar. Inicialmente compramos tudo e na época era Belo Horizonte, minha casa solar. E logicamente a tecnologia foi aperfeiçoando tudo. Os primeiros aparelhos, tanto controlador de carga, já estão em outras gerações. E a gente sempre vem mudando alguma coisa para tentar melhorar a energia. Hoje nós temos uma energia, eu tenho uma energia aqui na fazenda que eu considero boa. Não é extremamente cara, mas também não é uma energia barata. O importante de energia é sempre procurar uma pessoa que entenda, porque a gente fica na mão dessas pessoas. E quando a pessoa não entende, não te dá uma assistência devida, você fica às vezes perdido. Mas eu tenho uma satisfação muito grande de estar com uma energia solar que hoje ela me satisfaz. Naquela época, quando há 15 anos atrás, qual que era a dificuldade, né, de não ter energia numa fazenda dessa? Porque a gente vê o seguinte, hoje o agro, né, ele movimenta grande parte do PIB do Brasil, né, a parte de desenvolvimento, ele contribui bastante. E a gente viaja, passa por vários estados, várias fazendas, e a gente enxerga assim, uma certa dificuldade de trabalhar na fazenda, de cuidar do gado, de fazer a fazenda desenvolver porque não tem energia. E essa energia é para ligar uma geladeira, ligar uma lâmpada, hoje ter uma internet, né, para estar comunicando na cidade, fazer uma encomenda de alguma coisa. E qual que é a grande dificuldade daquela época de não ter energia? Essa peleja do gerador, ou às vezes não ter o gerador. O que o senhor acha disso aí? Mas essa época para cá, em 2006, por exemplo, aqui era tudo no candeeiro. Luz era no candeeiro, a água era da cisterna, tirada Tirar no Sari, no né? sari. Era tudo desse jeito. Hoje, por exemplo, eu tenho na fazenda geladeira, a casa do vaqueiro tem geladeira, eu tenho televisão, Sky, o vaqueiro tem também, né? Aqui eu consigo trabalhar com um liquidificador, com um processadorzinho. Eu tenho ventilador nos quartos todos da fazenda, energia elétrica esparramada para tudo quanto é lugar. Agora, O poço artesiano eu, também ali embaixo, eu né? tenho 3 poços hoje que eles funcionam com Autônomos com energia energia solar. solar. Clareou o dia, eles entram em funcionamento, escureceu o dia, eles param.
E, logicamente, você tem que ter um depósito dessa água, Sim. porque ela não joga 24 horas, então você tem que ter um depósito para abastecer coxa, abastecer casa, abastecer tudo. E a pretensão é mais poço artesiano e mais energia solar. Enquanto não chega, talvez, uma energia elétrica, Energia elétrica. vamos dizer assim, da própria concessionária. Mas mesmo depois que chegar a energia da concessionária, Uhum. logicamente você pode usar a Sim. solar e deve continuar usando a solar, porque é uma energia tranquila, Uhum. barata, quer dizer, depois que você montou, praticamente o que você gasta nela é Só manutenção e manutenções. às vezes alguma bateria que às vezes dá algum problema. Uhum. Quando eu comecei aqui, a gente usava era bateria de caminhão. Olha só. Era uma Era o que tristeza. tinha, né? Era o Como que se diz. tinha na época, né? Depois comecei com as outras baterias, que era a água, mas você tinha que sempre que Tá estar sempre com fazendo a bateria. manutenção, botando água destilada, isso, aquilo. Hoje as baterias evoluíram mais e Uhum. acredito que vão evoluir Uhum. com o passar do tempo. Essas baterias que estão falando aí de lítio, De as lítio. baterias mais modernas, e eles já estão falando em bateria com nióbio, não sei Uhum. mal o que aí, que provavelmente vai ter uma vida média muito grande, né? Uhum. Então eu acho que é um investimento que compensa. Entendi. Compensa. Essa região aqui é uma região muito seca. Então a gente precisa de água. A água move o mundo, Sim, né? sim. Então a gente precisa de poço. E poço, como é que você vai puxar uma energia daqui a 10 quilômetros para um Ligar uma poço? bomba lá, né? Ligar uma bomba lá. Essa questão do poço, eu até acho interessante ressaltar o seguinte. Antigamente, por não ter essa questão dos equipamentos, de ter acesso à tecnologia, era muito comum a pessoa instalar o módulo, instalar o controlador de carga, a bateria e o inversor. Então ele armazenava energia porque na hora que passava uma nuvem, ou às vezes num dia com menos irradiação, ele tinha um backup, né, de energia. E hoje a gente vê muitos sistemas ele indo para o armazenamento de água, ou seja, é mais barato, é mais viável estocar água do que estocar energia. Então, como que fica hoje o bombeamento? Hoje você tem o módulo, né, ligado num driver e ligado na bomba. Então, tem sol, ele puxa água. E todo o excesso, né, que seria carregado da bateria, na verdade, se transforma em excesso de água. E esse excesso é o que vai pro backup, que seria a caixa d'água. Para você ter Isso. uma curva mais linear dessa extração de água. Agora, sobre a questão das baterias, o pessoal sempre pergunta, né, se a gente tem alguma coisa contra ou não a bateria de caminhão. O que eu sempre falo é o seguinte: comece com o que você tem. Então, às vezes a gente já foi pro Pará mesmo, cheguei lá, o cliente precisou de comprar bateria, eu recomendei que ele comprasse uma bateria estacionária, e a gente foi, não encontrou, ficaria muito inviável levar a bateria para lá, e às vezes acaba da gente ter que usar a bateria de caminhão. Mas é como eu disse, a tecnologia evoluiu bastante, né? As baterias elas estão se transformando cada vez mais eficientes. Tá chegando agora mais forte esse ano a bateria de lítio. Né? Ela não tá chegando agora. Eu acredito que ela está se tornando popular agora. Porque eu Justamente. lembro de 2018, 2019, quando eu ia na Intersolar, eu já vi essas baterias lá. Então hoje elas estão mais acessíveis, o preço caiu bastante. Mas eu ainda sempre falo o seguinte: o poder aquisitivo do brasileiro não é tão grande como o do americano, como o do europeu e outros países. Então você pega uma bateria que você paga 15 mil, 12 mil só na bateria, às vezes com esse valor a pessoa monta uma energia completa. É lógico que se a gente colocar na ponta da caneta o valor da bateria e dividir pela vida útil dela, ela sai mais em conta do que a bateria estacionária. Mas o valor que você desembolsa de imediato ali na compra da É grande, né? bateria é grande. Então eu acredito que ela veio sim para viabilizar a energia solar, vai contribuir, mas tem essa questão ainda, né? E é como você falou, a questão de ter energia, a gente sempre escuta todo mundo falar a mesma coisa, né? Ter energia na fazenda é isso, dá um pouco melhor de conforto, ter uma água gelada para beber. Tem fazendas grandes, né, que tem muitos funcionários, aí precisa matar uma vaca, tem que ter um freezer para acondicionar.
E é interessante, né, ver essa história aí desde há 15 anos atrás, mais ou menos, né, quando o 15 senhor começou com a anos. energia solar. 15 anos. E aí, o senhor ia comprava onde esse equipamento? Pela internet? Não, como eu sou mineiro, eu ia visitar a Entendi. família em Minas, eu ia e voltava com a caminhonete cheia de Cheio. placa, cheia de Boa. bateria, inversor, controlador de carga, fui trazendo tudo. Tanto é que quando eu comprei lá em Belo Horizonte, eu esqueci que Belo Horizonte é 110 Comprou e tudo que por 110. aqui é 220. 220. Aí eu comprei geladeira, um montão de coisa, tudo Tudo 200. 110. Não, eu tive que. Comprei um inversor Uhum. de 110, depois eu tive que comprar toda a aparelhagem daqui da fazenda de 110. Porque comprou o Porque eu equipamento comprei um 110. inversor de 110. Entendi. O inversor que esse continua o primeiro que eu comprei, que é um inversor, salvo engano, americano, marca Uhum. Chantrex, nunca me deu problema. Os controladores de carga é que eu já tive que substituir Uhum. por causa da evolução dos controladores de carga. Sim, inclusive essa questão dessa substituição é interessante o seguinte. O pessoal escuta muito falar sobre efeito lente, né? Efeito lente. Existe esse nome técnico que a gente dá na energia solar, efeito lente. O que seria o efeito lente? Basicamente é o seguinte: a nuvem passa na frente do Sol, o controlador ele abre, né, ali a passagem para captar o máximo, rastrear o máximo ponto de potência. E quando essa nuvem sai, o módulo ele está resfriado, bate uma irradiação mais forte e ele dá um pico de geração. E o efeito lente, o que, que é? O que, que na verdade se explica isso? É o tempo, é a velocidade que o controlador demora para fechar isso novamente. Eu costumo brincar e dizer que assim, quando acaba a água na casa da gente, a gente vai lá e abre a torneira para sair aquele restinho de água. E às vezes a água volta de uma vez, né? E aí dá joga aquele tanto de água. E aí até você fechar a torneira já molhou tudo. É basicamente a mesma coisa, né? O controlador ele demora a fechar. Essa tensão desse banco, por exemplo, um banco de 12 volts, ele vai chegar ali na casa dos 15, 15.5, 16 volts. Os inversores têm proteção de sobretensão, vai entender que tá tendo uma elevação de tensão e vai apitar e vai desarmar. Esses controladores de hoje, mais modernos, eles têm o software, né, os processadores muito mais rápidos. Então ele até, às vezes, dependendo do controlador, o inversor vai até apitar, mas às vezes ele não chega a desarmar porque o controlador freia isso antes. Então a gente pode perceber, né? Eu tava analisando aqui, eu só tinha controladores da EPEVER da primeira geração. A EPEVER que eu sei da última geração, tá na quarta geração, né? Então a gente vê a evolução dos equipamentos, o quanto evoluiu. E eu acredito que melhora bastante a vida da pessoa, né? O fato de ter energia, de ter uma internet. A gente vê também lugares aonde a energia solar chegou, a gente vê o desenvolvimento. A Raias, a gente deve ter aqui mais ou menos uns 20 projetos para mais. E eu acompanho a Raias, acho que já deve ter uns 5, 6 anos que eu venho acompanhando a Raias. A gente vê o desenvolvimento, né? A gente passa no lugar, a gente vê que a pessoa tá produzindo, tá ganhando dinheiro, tá investindo na terra. Pessoas que às vezes estavam pensando até em desistir da terra. Por quê? Porque não tem luz, não tem comunicação, não tem uma geladeira para gelar uma carne. E quando a pessoa passa a ter esse acesso a essa energia, ela se motiva, ela acaba investindo mais, se dedicando mais na terra, e quando a gente volta, às vezes para dar uma manutenção, ou passa do lado e vai parar para conversar, a gente vê o desenvolvimento, a gente vê a terra crescendo, produzindo. Então meio que mexe um pouco também no social, né? A parte social da história de Arraias. E eu queria também que o senhor me falasse um pouco dessa história de Arraias. O senhor me falou também que é uma cidade, a parte um pouco mais pobre, né, do lado aqui do estado do Tocantins. Não, a evolução vamos dizer, o progresso tem Uhum. chegado agora aqui na região. Eu sou médico, formei em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, morei uma vida em Goiânia. E depois, com a minha vinda para o Tocantins, aí eu conheci Arraias, uma cidade pequena, mas uma cidade boa, aconchegante, receptiva. Tem um hospital aqui que é um hospital do governo.
que é o Hospital Regional de Arraias. Nós damos um atendimento para 7 cidades do entorno de Arraias, mas também para gente até lá do Bico do Papagaio, que às vezes desce para cá. Mas de uns anos para cá, a Arraias tem melhorado muito e o progresso está chegando. Hoje já tem lavoura de soja, já tem fábrica de adubo, de fosfato, de super simples, super fosfato simples e de outros tipos de fosfato. Então a Arraias tem evoluído mais ou menos desse tempo para cá. Tem muita gente de fora chegando, muito fazendeiro de São Paulo, de Goiás, de Minas, do Rio Grande do Sul, Paraná. Então a pecuária melhorou barbaridade, a agricultura está melhorando a passos largos, né? Vários confinamentos de gado. Então, quer dizer, porque aqui a maioria dos rios ou riachos, eles secam. É verdade. Aqui nós temos vários e vários riachos, pontes e pontes, tudo seca. Agora, lógico que você tem os rios perenes, né? Rios grandes, tipo São Domingos, tipo o Rio Palmas, tipo O Manuel Canabrava, né? Alves, Se ganhado, Canabrava, o Rio Paranã, no Rio Paraná. já o Tocantins ali, logo abaixo da cidade de Paraná, né? Então, Mas quer dizer, essas água, veias, né, que são as veias que a gente sempre, quando a gente tá vindo, a gente passa, elas estão secas. como se fosse a microcirculação seca e só fica a circulação As grande, artérias né? principais. As artérias principais. Mas antigamente era um sufoco, você vinha. Você vinha para uma fazenda, era um sofrimento. Hoje é um prazer, né? Sim. Só de você ter uma energia elétrica, você ter um freezer, você tem uma geladeira, você tem uma geladeira na casa do seu vaqueiro, você tem uma televisão para você, uma televisão para o seu vaqueiro. Quer dizer, um conforto, né? Bebe uma água gelada, tem uma comida, não desperdiça Toma uma coquinha gelada. Quem gosta da cerveja, toma uma cerveja gelada. Quiser um gelo, tem. Então, tudo isso é bom. Um secador de cabelo, não pode comprar aquele secador de última, né? Uma potência imensa, mas tudo dentro da medida de acordo com o que você tem de energia solar, né? E agora, inclusive, está chegando também, a gente vem acompanhando aí, já tem algum tempo que vem falado, né? O pessoal vem falando sobre a energia elétrica da concessionária que está chegando, que atualmente é a Energisa. A gente anda aí nas estradas, a gente vê os postes, já estão no lugar, tem o cabeamento. Inclusive, o pessoal me pergunta muito assim, né? Ah, Lucas, mas você não fica, digamos, triste por saber que agora tá chegando energia e que talvez você vai diminuir a demanda, não vai vender. Na verdade, eu penso o seguinte, a gente tem... Não, a gente tem uma deficiência de energia no Brasil inteiro. Então, a gente hoje atende Goiás, Pará, Mato Grosso, Minas, Bahia, tem outros mais estados que a gente não dá conta, não chegou até lá ainda. E na verdade eu não fico triste, eu fico feliz, porque assim, a gente vê a necessidade da região, né? A região, ela tem essa carência. E outra, é como a gente falou um tempo atrás aqui, a energia, quando ela chega, a energia da concessionária, ela chega, mas ela também tem algumas deficiências, né? Uma das grandes deficiências é a falta dela. Às vezes acontece de ficar algumas regiões 2, 3 dias, porque às vezes queima o equipamento, o transformador, abre ali uma proteção num ponto da rede, até que a concessionária é informada, manda uma equipe para encontrar o problema e fazer o reparo. 2, 3 dias sem energia, né? Uma energia que ela oscila nas pontas da rede, a tensão chega baixa, não chega a 220, chega, às vezes chega a 200, chega a 190, 180, isso vai fazer com que alguns motores trabalhem forçado e vai reduzir a vida útil, às vezes até queimar instantaneamente, né? E eu falo o seguinte, você ter a energia solar off-grid, qual que é a vantagem quando a energia chega? Você não perde os equipamentos. Você instala um mecanismo de transferência automática de forma que ele vai trabalhar de forma híbrida. Ele vai trabalhar com a energia da concessionária e com a energia solar. Durante o dia, ele vai trabalhar com a solar, porque você está produção, tá em horário de produção. Chega no final do dia, ele vai, quando entrar na bateria, vai voltar para a rede da concessionária, vai passar a noite, e se por acaso a energia da concessionária acabar nesse período, ele volta para a bateria de novo.
E qual que é a grande vantagem? Porque quando você vai trocar as baterias, você pode colocar menos baterias, né? E elas vão esticar a vida útil, porque elas vão ser utilizadas de vez em quando, né? Só na falta da energia. Então é bem interessante isso também. Aqui no Tocantins, na nossa região, o que está acontecendo? Em locais onde tem poucos moradores, mais distantes, a própria concessionária está instalando energia solar. Sim, também tem esse Ela projeto. está instalando energia. Só que a energia solar que eu vejo que eles estão instalando, ela é mínima, não resolve as coisas, os problemas das pessoas. Né? Agora, mesmo porque a energia solar, a tendência dela é só crescer e só evoluir. Eu tenho uma represa que fica a 2 km daqui. Para me puxar uma rede daqui para lá, custa caro. Eu tenho que ter cabos poderosos, porque senão eu perco muita energia até chegar lá. Para me botar uma bomba para jogar a água dessa represa para cá, por exemplo, fica mais caro do que eu montar um sistema lá, né? Independente que não tem custo de energia, né? Justamente, não tem custo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que a energia solar, ela só tende a crescer e só tende a melhorar com a evolução de toda a tecnologia, né? Lógico. E até mesmo as pessoas conhecer. Eu acho que um dos objetivos desse podcast, de falar sobre energia solar, em especial energia solar off-grid, é porque muita gente tem medo, né? Ah, mas não funciona, será que funciona? Teve um amigo, um vizinho meu que montou e ele tá passando dor de cabeça. O grande segredo da energia solar off-grid é você fazer com quem entende, porque não adianta você ficar enfiando um fio ali, não fizer um acabamento, as coisas delicadas, porque aí você perde muito e não funciona. Agora, quando você monta um sistema dentro da técnica, a tendência é dar certo. Eu falo assim, ó. Às vezes a gente chega em alguns lugares, o técnico é bom, mas o equipamento é ruim, de baixa qualidade. Às vezes a pessoa tá com equipamentos de excelente qualidade, inversores de boa qualidade, controlador bom, bateria boa, mas na hora de montar a pessoa não tem conhecimento técnico. E aí monta mal montado e o negócio não funciona. Dá problema. E também tem uma terceira situação que às vezes a pessoa tem o equipamento de qualidade, tem a mão de obra qualificada, mas não tem a ferramenta certa para executar o projeto. Então eu acho que é meio que esse triângulo, né? Primeiro de tudo, né, o conhecimento técnico de quem vai dimensionar o projeto, quem vai instalar, a compra de equipamentos de qualidade e as ferramentas, né? As ferramentas específicas para climpar um cabo. Tem gente que não tem um alicate climpador. Corta o fio, emenda, dá perca. Né? O terminal de compressão, os cabos são 35 milímetros, você vai prensar como? Eu já vi gente batendo martelo, né? Daquelas amassadinhas ali. Então, assim, acaba que se você tem o equipamento de qualidade, a mão de obra qualificada e as ferramentas certas, foi bem dimensionado, não vai dar problema. Você vai ter o quê? O básico, manutenção. A bateria vai descarregando, vai perdendo eficiência, você troca. Às vezes um conector que às vezes pega uma certa sujeira, uma umidade, desinabra, você corta, coloca um novo. Controlador de carga, eles têm um bom controlador, tem uma vida útil muito boa. Tem controlador funcionando aí há 6, 8 anos, sem troca. Inversor, algumas marcas aí que a gente tem histórico de estar funcionando há 15, 20 anos, 10 anos, sem fazer nenhuma manutenção. Ou às vezes é um inversor custo-benefício, que ele é um pouco mais acessível, mas é um pouco mais frágil. Ele às vezes dura aí 3, 4 anos, você leva na assistência, troca um componente, recupera, ele volta a rodar, roda mais um tempo. Eu tenho um banco de 10 baterias. Então, essas baterias minhas, eu tenho impressão que a última que eu devo ter trocado tem mais de 1 ano. Tem bateria aí que tem 3 anos que está ali. Aí. E elas estão todas boas, praticamente 100%. Não, isso, 100% não sei, talvez vai ser 90%, 80%. Então, você tem que ficar fazendo uma manutenção periódica, porque às vezes uma bateria com problema gera problema no banco todo, né? Então o pessoal fica muito com esse negócio de bateria, né? Eu sou muito feliz com a minha energia solar aqui. Eu tenho um conforto aqui, é simples demais, mas é muito confortável. Quer dizer, hoje você sente prazer em vir para cá.
Aqui eu não preciso de água quente, chuveiro elétrico, mas você pode ter um boiler, você pode Sim. ter um aquecedor, Sim, ainda tem mais né, isso. solar, de água. Então você tem opções que hoje aumentam o conforto da gente. Você trabalha a vida inteira e tal. Chega numa hora que você tem uma condição de ter um conforto melhor, ótimo, é hora de ter, né? Essa questão de bateria, eu achei até interessante se eu falar isso, né? Citar que tem bateria aqui há 3 anos, porque isso é uma coisa que é o gargalo da energia solar off-grid. E tem muita gente que fala, mas eu já ouvi falar que a bateria dura 4 anos. Mas o meu sistema durou 1. Mas o meu sistema durou 2. O meu sistema deu problema na bateria com 3 meses. Isso é muito relativo, porque a bateria ela trabalha com ciclo. Carregou, descarregou, ela conta um ciclo. Né? Se você aprofunda demais, se você descarrega demais essa bateria, ela vai te entregar uma vida útil menor. Então, assim, fica aqui já provado que é possível sim uma bateria passar de 2, de 3 anos. Mas é a forma, né? Ou seja, o senhor falou que tem 10 baterias que atende a sua demanda. Às vezes a pessoa com 10 baterias, ele vai lá e fala, não, eu não vou colocar 10, eu vou colocar 3, vou colocar 4, né? E aí ele vai ter essa mesma necessidade, a bateria vai durar menos, vai ter que trocar num período menor. Mas eu costumo dizer assim, a bateria ela dura de 3 meses e pode chegar até 4 anos, a essa linha aí estacionária. Vai depender do uso, vai depender do ciclo, vai depender da quantidade do projeto, vai depender também do controlador de carga, depende da temperatura ambiente. Se a gente está na região muito quente e a bateria carrega na tensão muito alta, ela vai diminuir a vida útil. Mas no geral, o que a gente vê as baterias durar menos é controlador de carga de baixa qualidade, não gerencia a carga de acordo, queima a bateria. Ou mau uso. Às vezes a pessoa todo dia descarrega a bateria por completo. Né? Aí quando dá 6 meses, 1 ano, a bateria já não segura mais carga. Meu amigo, assim, até o presente momento, eu só tenho te agradecer por tudo aí, nessa parceria que a gente já vem bastante tempo aí cuidando desse projeto. Só tenho te agradecer por confiar no nosso trabalho, né? Para mim é um prazer muito grande te servir, te atender. Sempre me coloco à disposição, se precisar da gente, a gente tá aí. E obrigado por este bate-papo aqui, da gente conhecer um pouco mais da história de Arraias, da história do Dr. José Carlos, um pouco da história dele com a energia solar. E eu espero que você aí de casa tenha gostado desse bate-papo. E é isso. Até o próximo. Obrigado, beleza? Lucas. E não me abandona, não. Não, jamais. Toda vez que você vier aqui pela região, dá uma ligadinha. Fala, doutor, tô indo na sua região. Fala, vamos lá em casa dar uma conferida para mim, né? Com o maior prazer. Manutenção, uma manutenção, né? Preventiva, né? Preventiva. Mas obrigado, viu? Um grande abraço a todos. Beleza. Valeu. Valeu.